A Brasinove, competitividade e inovação para todas as empresas do Brasil. Terezinha, começando esse podcast, né, com os desafios da maternidade, porque o tema é mulheres que empreendem, mães que empreendem. E claro que para falar sobre isso, a gente tem que lembrar dos desafios, né, para estar conciliando, pegar o filho no reforço, na escola e ter rede de apoio. E é sobre isso que a gente está aqui hoje para conversar, recebendo... Com duas mulheres assim, incríveis, né? Isso mesmo. Que a gente tem o prazer. Então, muito obrigada por terem aceito o convite, né? Ju já está com a gente, já faz parte lá da diretoria. Mas, Simone, eu queria passar a palavra primeiro para você contar um pouco da sua história como mãe. Me fala aí um pouquinho. Pois é, eu sou mãe de 2 moças hoje em dia. Mas já passei por muitos perrengues, viu, Tere? Uhum. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas com uma idade muito próxima, né, praticamente gêmeas. E assim, não foi fácil ter 2 meninas, né, com um espaçamento muito curto entre elas, né, e aquela história, né, eram crianças juntas e agora elas são adolescentes juntas. Tem um lado maravilhoso em tudo isso, porque a casa cresceu, inclusive, né? Uhum. Os brinquedos não estão mais espalhados, hoje são outras coisas espalhadas na casa, mas elas cresceram juntas. Tem um lado muito bom. E assim, mas no início foi muito difícil, né, conciliar vida pessoal, né, vida profissional e criança, né, e a maternidade não foi fácil. Uhum. Qual o nome delas e a idade? Hoje a Helena está com 16 anos, se preparando já para o Enem. E a Elise também, 15 anos também. Então, as duas no ensino médio juntas, né, nesse desafio, né, de construir. A mesma minha história. Lucas e Amanda, a diferença é 1 ano e 9 meses. Né? Pois é. E assim, foi uma graça. Que é difícil, é muito bom, né? É uma graça de Deus, porque foram muitos desafios, mas hoje elas são muito unidas, elas são muito parceiras, não é? E assim, viver a adolescência também, não é? É muito gostoso. A gente relembra de muitas fases também vividas por nós, no contexto diferenciado, né? No contexto diferente. E a Simone empresarial, quem é? Pois a Simone empresarial, foi muito engraçada essa história de ser empreendedora. Porque eu sou psicóloga, mas eu fui para a sala de aula, fui dar aula. E aí, comecei a ficar meio que incomodada, somente em sala de aula, né? Comecei a fazer algumas experiências com empresas, sendo consultora de empresas. E aí comecei a me apaixonar, comecei a me envolver, não é, com as empresas, com as pessoas das empresas. Comecei a perceber que as empresas precisam muito do olhar do psicólogo nas suas estruturas organizacionais. E aí resolvi abrir uma empresa, né? A minha empresa hoje tem 4 anos, é recente, mas já tenho desenvolvido vários trabalhos, inclusive um trabalho educacional também, porque a gente precisa mostrar para os empresários que as relações interpessoais, que a saúde mental, ela é importantíssima, né, no nosso contexto organizacional. Uhum. E alguns empresários não entendem ainda, certo? Ainda, mas eu percebo que é um trabalho de formiguinha, que aos poucos a gente vai ganhando esse acolhimento deles, porque eles vão entendendo, não é, a importância do lado emocional. Isso. Né? Na vida de todo mundo. A gente é mãe, a gente também é empreendedora, é profissional, é mulher, né? Uhum. E assim, a gente sabe que não é fácil, né? Para a gente estar aqui hoje. Sim. Quanto a gente não fez ajustes em agenda para a gente conseguir estar Com aqui certeza, hoje. E aí, Juliana, como é que você entra na Kiron? Então, convite da minha cunhada, Simone é minha cunhada, esposa do meu irmão. Uhum. E eu entro com uma assessoria jurídica, né? Porque ela é psicóloga, né? E eu faço essa parte de assessoria jurídica às empresas que ela tem como clientes, né? Que legal. E o casamento tá dando certo? Tá dando certo. Ainda temos uma sócia, né? Que é a Penha Fernandes, que você conhece. Sim, ela, assistente social. Uma grande profissional. Que ela faz a parte da empresa ela faz recrutamento, né? E seleção, né? Seleção. Só isso que ela faz, assim, é bem direcionado o trabalho dela, o serviço específico para a empresa, né? Que quer
tem alguma vaga, aí contrata ela, um serviço bem específico. E ela trabalha com a gente nessa tríade, né? A gente chama de tríade de serviço. Vocês estão precisando convidar a empresa dela para se Né? associar. Já Conta um vai ser o pouquinho aí Quarteto Fantástico. Como é o nome? Quarteto, Sim, é, Vanessa. Então nós conta somos aqui. três. Como é o nome da empresa? Eilema. Eilema. Fala um pouquinho aí do que a Eilema Terezinha, faz. ela me contratou. Foi a primeira empresa que me contratou e não sabe dizer o nome da minha empresa. Eu fico lisonjeada, tá, Eilema, gente? Eilema, comunicação. né? Mas olha isso, mulher, não diga isso não. Mas eu até brinco muito, né? A Juliana se controla, senão a gente vai ter que cortar o podcast. Mas eu brinco muito com isso, porque quem me motivou a realmente ir para esse lado da consultoria foi Terezinha, né? Obrigada. Já tinha muita demanda, já me procuravam bastante e por medo meu de não conciliar a maternidade, que a verdade é essa, a gente tem que ser honesto, né, nos nossos sentimentos. Eu não conseguiria saber conciliar, eita, eu vou ser dona de uma empresa, mãe, eu moro sozinha com meu esposo na capital, minha família e minha rede de apoio não é daqui, vou ser consultora. Que conversa é essa, né? É bem difícil. E fiquei, mas aquilo ficou igual uma pulguinha. Mas eu vou te contratar. E ficava. E eu tô precisando de você. E aí, devagarzinho, né, a gente saiu. Meu propósito é realmente transformar a comunicação nas empresas. A gente teve a alegria de entrevistar aqui mulheres que têm empresas familiares. A minha empresa é familiar, a de Terezinha é familiar. Acho que praticamente todas as mulheres. Todas. A minha também é. E na maioria das vezes a gente não sabe contar as histórias. Sim. A gente não sabe como comunicar isso para quem vai consumir o nosso serviço, né? E isso é muito importante, porque no momento em que eu escolho uma empresa, eu entendo que tem uma mãe por trás daquela empresa. Eu entendo que tem uma mulher que teve que mandar os filhos para um aniversário com a filha mais velha, ou que Isso. teve que ajustar uma escala de trabalho, né, da escola. Então, quando a gente pensa muito sobre isso e reflete, o que eu acho legal na vida de Simone, por exemplo, uma vez conversando informalmente com ela me falava das corridas que ela faz às 5 Isso. horas da manhã. Isso. E eu não tenho uma aptidão para isso. Eu não nasci para isso. Não né? diga isso. Claro que Essa isso é algo a Vanessa, ser trabalhado. Eu não gente. era, Vanessa. Até eu E, não era. e ela Mas trouxe. eu construí. O marido Isso. dela puxou ela, né? Ela... Na verdade, Mas eu que puxei ele. olha aí, não venha não que você é Eu que cunhada, puxei mulher. Puxou ele. É. Aí ela trouxe uma fala muito importante, que são as fases. As Sim. fases que os nossos filhos vivem, isso ficou na minha cabeça. Ela disse, hoje eu posso, porque as minhas filhas já são maiores, né? E aí, para mim, eu comecei a ver aquela fala de Simone, que ela nem tem noção do que ela me disse lá no carro, conversando, refletida na consultoria. Meus filhos já estão maiores, será que eu não posso? Uhum. E foi daí que eu comecei a realmente atender outras empresas e dar um crédito Pra você mesma, né? para mim mesma. É. Porque acho que fala muito mais sobre o que a gente sente, Sim. né? E aí eu queria entender de vocês, nesse momento de que vocês pararam e construíram a Kiron. Como é que foi isso, né? E assim, uma construção não só de uma área. Isso. Sim, são 3 três áreas. áreas. unir, São né? 3 áreas, é. É verdade. A ideia foi de Simone. É. Partiu dela e eu acho que de Eduardo também, né? Isso. A gente conversando, inclusive Terezinha também, não é? Numa Terezinha conversa que nós ajudou a tivemos. Eu, Terezinha, eu acho que você estava. É, ou e Penha, foi né? e Penha, Penha, né? E é. Eduardo também. E a gente foi, no bate-papo descontraído, a gente foi pensando, por que a gente não une forças? Hoje, um empresário que chega até a Kiron, ele tem esse leque de profissionais, né, que podem ajudar. Isso. Se complementam, né, isso. Simone? Que eu acho que é o grande objetivo, né, gente? De estarmos aqui hoje e a gente ver como é que a gente pode contribuir com a vida do outro, não é? Esse é o nosso lema, né? O que é que seria de nós se a gente não pudesse, se a gente não pode contribuir, se a gente não pode ajudar, né? Às vezes com uma fala até nem sem nem notar, não é? Exato. E aí, quando esse trabalho ele é consciente, quando a gente resolve dizer assim, não, a gente vai se unir enquanto profissionais para poder oferecer uma solução de mercado mais encorpada. Por que não? Em Isso. vez do empresário ele ficar, né, procurando outros profissionais com várias empresas, por que não ir em busca de uma e nós fazermos o famoso combo, né? Unindo
É. o braço, né? Unindo a força de pessoas que pensam diferentes, mas que têm um propósito, né? De crescer junto, de ajudar pessoas, né? E também de construir a nossa carreira enquanto profissional. Eu acho que isso tem muito a ver com a maternidade. É Sim. a coisa de você querer união, né? Sim. Nós que somos mães de mais de um, né? Nós três aqui temos 2 filhos, né? Você ainda falta um. Não ia ficar nele mesmo. Ainda falta um, filho Não, único, falta né? não, Tereza. Então, acho que Falta não. Já muitas... chega o cachorro. Eu e Simone, nós tivemos filhos muito próximos, né? 1 ano e 9 meses, no meu caso, de um para outro. É muito interessante o quanto a gente despreende de energia para ensinar a união, né? Sim. Para que não briguem, para que sejam mais amigos, né? Eu tive 2 filhos que eu sempre digo que eu fui muito abençoada, porque Deus me deu o meu primeiro filho, um menino extremamente voltado para a leitura. Lucas é uma pessoa que lê muito, né? E a Amanda se espelhava nele. Então, quando a Amanda começa a entender, o exemplo que ela tem em casa é Lucas lendo. Então, a O irmão, Amanda, que lindo. ela tem uma meta de ler livros, né? E a gente sempre tratou muito disso. Então, tudo na minha casa era muito conversado. E quando a Amanda estava nessa fase difícil, que é a fase dos 12 aos 17 anos, que é o momento da rebeldia, né? Você está É verdade. nesse desafio aí, né? É. Então, a Amanda, ela chegava para mim e dizia: pergunte a fulano. Mãe, eu vou fazer isso, mas a senhora pergunte a fulano. Eu cheguei para ela e disse: olha, a sua mentira é a minha verdade. Então, a partir de hoje, nunca mais minta para mim, porque eu não vou perguntar a ninguém se o que você está falando é verdade ou mentira. Eu acredito em você. Então, a partir de hoje, não precisa me pedir para alguém atestar o que você está falando, porque você tem autonomia suficiente para a sua palavra ser a sua verdade. Então, eu não quero saber de perguntar a alguém, porque quando você diz pergunta a alguém, o sentimento é que você está mentindo e alguém tem que Lhe reforçar acobertar, isso, né? É. Então, eu sempre dizia a ela: olha, eu acredito muito em você e jamais vou perguntar a alguém se você está fazendo ou não está fazendo aquilo que você está dizendo que está fazendo. Então, eu sempre tive muito isso da conversa, né? Muito isso de que eles precisavam ser amigos, precisavam ser irmãos verdadeiramente e precisavam se respeitar, né? Então, eu nunca tive experiências de discussão muito acirrada. Eu nunca vi meus meninos se matando, puxando o cabelo um do outro, brigando, né? E quando a Amanda Barluca, já com idade, já grande, eles 2 resolveram botar um brinco. Os 2, fazer 2 furos. E Lucas era um alargador. Meu e a Deus. Amanda... Minha nossa. E a Amanda era não sei Não quantos consigo ver brincos, Lucas né? desse jeito. E aí eu fiquei com muito medo deles se arrependerem, porque eram muito novos, né? E aí eu cheguei para eles e falei: vocês só vão fazer furar a orelha para botar alargador, botar não sei quantos brincos quando vocês tiverem mais de 19 anos. E a Amanda disse: eu vou fazer uma homenagem ao meu avô. Eu vou tatuar na minha nuca uma bengala e um chapéu. Disse: quando você completar 26 anos. E hoje ela tem 29. Disse: agora eu vou fazer a homenagem que a senhora me proibiu naquela época. Agora você tem autoridade. Então, eu acho que a gente precisa entender que essa coisa de que a gente forma, né? E traz para eles esse sentimento de união. Quando você junta 3 pessoas de áreas, você e a Penha, próximas, mas o direito está muito longe do Freud, né, amiga? Freud explica, né? Está muito longe. Então, acho que isso tem muito da ideia da mãe, né, Simone? Acho que isso tem muito a ver com essa coisa da educação, né? É verdade, essa conexão perfeita, viu, Terezinha? Eu nem tinha pensado ainda, mas tem tudo a ver mesmo. Porque, na verdade, a advocacia aparentemente, na área jurídica, aparentemente está distante, mas nem tanto. Porque a gente está trabalhando em cima da área trabalhista. Né? É o meu foco. Que muitas vezes nas empresas é o que acontece. Os descontentamentos da gente, as nossas rebeldias. Às vezes a gente não concorda com o que um colaborador, líder, né? um líder, ele diz pra gente. E a gente precisa aprender, gente, a se controlar. Né? Desde as nossas relações que estão em casa, nessa tratativa diária com os nossos filhos, como também no ambiente de trabalho. A gente precisa aprender a respeitar e também ser respeitado. Né? De vez em quando a gente vê, né, uns arranca-rabo, mas aí a gente precisa o quê? Vamos escutar cada um, vamos fazer essas conexões. Né? O que é que o direito ele pode contribuir à área trabalhista? Muitas vezes a gente precisa conversar para que não chegue
Evitar passivo É isso, trabalhista. né? Para que não chegue a precisar chamar um advogado para poder conseguir conciliar, resolver as situações. É porque eu trabalho na advocacia preventiva e não reativa, Aham. né? E como eu trabalho Sim. com advocacia preventiva, então é a parte da psicologia que entra, né? E mais precisamente a parte da psicologia positiva, com o que Simone trabalha, né? Aham. Aí tem essa parte de se ficar entrelaçada, o meu trabalho junto com o dela. Então, esses dias mesmo, um cliente veio, já era cliente meu, né? Aí eu indiquei para ela fazer essa parte toda de capacitação e treinamento e organização do clima organizacional da empresa dele. Aham. E ele encampou a minha ideia, já que ele tem a confiança em mim, porque é uma relação de confiança, É, né? muito, muito. A relação de confiança entre o cliente e o advogado, e mais precisamente cliente e psicólogo, né? Então, assim, então eu tenho esse serviço a mais para vender para ele, né? Através dela, entendeu? Do serviço da Akira Consultoria. E se a gente for pensar um pouquinho, eu costumo brincar. Uma vez uma pessoa me perguntou como é que a gente aprende a ser mãe? É, Né? diariamente, eu acho. Eu fui mãe em outro lugar, em outro estado. Então, eu não tinha parentes próximos. Eu fui mãe pela primeira vez em Minas Gerais. Minha gestação, eu estava sozinha, né? E aí, a gente hoje tem livros, manuais, né? Assim como para ser líder. Mas não existe uma escola onde você aprende a ser mãe e nem muito menos uma escola onde você aprende a ser líder. Hoje, nós temos ferramentas e aí... Com certeza. Claro que um trabalho de uma consultoria voltada à parte comportamental, porque, como você falou, às vezes eu não consigo passar para o colaborador que ele precisa ouvir, mas também eu não consigo escutar, ou ele não me respeita, né? E como é que a gente faz para gerir? Porque tudo está envolto em nossos sentimentos, nossas emoções. E aí a maioria das pessoas não consegue nem identificar as emoções. Né? E na maternidade, isso não está distante. Isso. A gente está a cada momento, a cada fase, processando sentimentos, emoções, né? Se redescobrindo, né? Medos, né? Medos. Isso. Não, e não dizer... Por que não dizer medo, né? Claro, A gente claro, tem, claro. Claro. Se redescobrindo, né? Por exemplo, essa fase da adolescência que eu tenho vivido, né, junto com as minhas meninas, tem me ensinado muito, né? Por quê? Porque me faz lembrar a adolescente que eu fui, né? Os medos, as ansiedades também que eu sentia, né? E as minhas alegrias também, né? Como tudo é um turbilhão, como me encaixar, como me posicionar, né, nesse século XXI, com tantas mudanças também. Muitas, né? Né? E como respeitar a fase delas, por mais que eu tenha vivido, mas são momentos diferentes. Total. Total. Naquela época, Simone, você não tinha a concorrência do YouTube, celular. do celular aqui muito próximo, não é? Isso, é. Como é que você vê isso, Simone? Como psicóloga que você é? Como é que você eu vê? vejo uma invasão, né? A gente tem visto uma invasão da tecnologia, né, nas nossas vidas. E assim, a gente não tem como tirar, não tem como mais voltar atrás. Mas a gente precisa saber administrar, né? É a questão dos acordos, estabelecer acordos. Agora, gente, vamos conversar, vamos ficar só a gente agora, né? Sem o celular. Mãe, eu quero ver um vídeo. Deixa eu te mostrar esse vídeo. Eu quero ver o vídeo, mas agora não. Vamos conversar, né? Porque muitas vezes elas querem mostrar, interagir conosco sempre com o celular. Eu digo, não, daqui a pouco a gente pesquisa no celular, vê algo no celular. Vamos ficar só a gente aqui. E às vezes não é fácil, porque concorrer com algo muito atrativo. E realmente é Com muito certeza. atraente, né? Com certeza. A gente se colocando no lugar delas, né? Como a gente muitas vezes quer descansar na frente de uma tela de um celular, né? E a gente não descansa assim. Já foi comprovado, né, que nós não descansamos. Pelo contrário. Está sendo estimulado. né? Alivia, a gente tem sensações de prazer, sensações boas, mas o descanso ele não acontece nesse momento. Então, assim, é um eterno conquistar. Né? E sempre negociando. Você pode ficar agora, daqui a pouco não vai, né? Daqui a pouco vamos conversar, vamos para uma praia, vamos, sei lá, jogar uma bola. Vamos fazer algo diferente, né? Que não seja só pelas telas. É isso, o tempo voa. Já? Já. A gente, de repente,
Cássio só olha pra mim e dá aquela mãozinha dele, tá, Já- gente? já? Depois vocês vão conhecer Cássio, porque ele vai ter que gravar um podcast, como finalizar os podcasts, né? E aí a gente queria que vocês deixassem uma mensagem final pra quem tá Vanessinha, você falou aí acompanhando, que teve né? seu filho em Minas Gerais, né? Isso. Eu também tive meu filho no Rio de Janeiro. Não tive nenhum apoio da minha família, né? Só da minha sogra, que Deus a tenha no bom lugar. E foi muito difícil para mim. E eu não consegui conciliar com a maternidade e a advocacia. Primeiro porque eu estava fora, não existia o PJE, que é o processo judicial eletrônico. E eu realmente decidi, diante do que eu vivia, cuidar do meu filho sozinha, sem ajuda de babá ou colocar numa creche, porque eu achei que eu realmente, como eu quis muito ser mãe, eu não quis delegar esse momento da maternidade para alguém. Aí eu passei 2 anos cuidando dele e hoje eu olho para trás e não me arrependo. Que bom, São as Não me escolhas, né? arrependo. São escolhas e tem consequências. claro. Mas, assim, deu tudo certo depois, eu voltei e, Mas enfim. assim, Ju, você voltou. Tem pessoas que não voltam. Sim. E esse é que é o grande diferencial. Mas eu né? não deixei são me as perder fases. também. São Mas fases. você perdeu muito pouco, porque só É. foram 2 anos. Isso, Foram é. 2 anos É. super dedicados à maternidade, que assim, a gente criou um elo muito profundo entre eu e ele. Eu atravessei um momento também de dificuldade, porque eu tive um problema de saúde pós-parto. Não foi fácil, e eu morava no Rio de Janeiro. A minha sogra ia de vez em quando lá, então assim, foi muito complicado para mim, mas assim, são fases que a gente administra, precisa aprender a administrar para se sair bem, né? Se sair. E que te faz ser mãe, Isso. Isso. né? Exatamente. Porque a gente não pode esquecer disso. Não. Ser mãe não é aquela foto bonita do Instagram, Exatamente. né? Ser mãe vai muito além disso. Como Terezinha falou, qualidade de tempo. Eu nunca tive quantidade de tempo com meus filhos. Ela disse aqui, não foi? É, não, Sim. nunca tive. Mas eu Quantidade, acho né? que Aham. a importância da qualidade. qualidade. Por exemplo, o buscar e levar na escola, eu faço questão de ir, Isso. porque é um momento que você vai, pergunta como é que foi no dia e tal. Interagindo. Mas não passo a tarde com ele, porque eu estou trabalhando. Mas no momento que eu estou com ele, eu realmente estou com ele, eu não Você estou com o está celular. presente. Exatamente. Isso é muito importante. É qualidade. Eu acho que toda mãe que empreende, ela precisa entender isso, que não tem que ter culpa, Isso. mas o tempo que tiver tem que ser de qualidade, né? Tem que tentar deixar aquele celular. Você está tão pouco tempo comigo, vamos nos dedicar a isso, né? A verdade. esse tempo, Criar né? elo com o filho. Simona, obrigada por verdade. ter aceito o convite. Estou muito feliz por você ter vindo. Eu acho que você é uma lição para muitas mulheres, né? A sua história é muito bonita. O quanto você consegue administrar 2 filhas fantásticas, né? Um marido trabalhoso, né? Vanessa, assim, Eita, até Cássio riu ali, olha. Gente, não é Ai, trabalhoso Jesus. no sentido de ser homem safado. É trabalhoso no sentido de ser um homem extremamente trabalhador, vive muito empreendendo coisas absurdas, vive Pensa o tempo pensa o todo, tempo não é? todo, Eu faço, né? pare de pensar. Então, você foi mãe de 3, né? Assim, só informando. Eu sou, né? Eu sou. Então, realmente, assim, é muito gratificante. A sensação é de gratificação de estar aqui hoje, Uhum. quer dizer, hoje à tarde. Fica à vontade. É gratificante, né? Me ter encontrado, né? A cada mulher que veio para essa mesa hoje falar, eu aprendi ali, escutando, né? Esperando um pouco. E como foi bom, né? Que Como bom. me trouxe alegria, né? E satisfação Que bom. em estar aqui hoje. Muito bem. E a mensagem que eu deixo para as mulheres que estão nos escutando é assim, que ser mãe vale a pena, Aham. né? Ser mãe vale a pena o tempo inteiro, né? E quem não teve essa experiência, né, de ser mãe, né, que você expresse essa maternidade que todas nós mulheres, a maioria das mulheres elas têm, É né? verdade. Mas algumas mulheres não têm essa oportunidade por outros motivos, várias circunstâncias, né? Mas a gente pode expressar essa maternidade por onde nós passarmos. Isso. Às vezes é atendendo um cliente de forma mais, sei lá, aconchegante, né? Sendo mais, escutar mais aquele cliente. Escutar, né? Às vezes você vai numa fila de numa loja, você vê uma idosa ali sentada. E você vai exercer, de certa forma, a maternidade com ela, né? Vai Cuidado, cuidar né? mais. O Isso tudo acolhimento. é amor. Faz Isso parte tudo da é o natureza, exercício, né? Nossa. Que lindo. da maternidade, né? Que lindo. Obrigada, Ju. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Foi pelo top, convite. parabéns. Eu estou muito feliz de participar com vocês, de escutar a Simone, que eu tenho o privilégio de escutá-la e aprender muito com ela. Isso é verdade, Obrigada, Tere. Obrigada. Show!
Abrace 9. Competitividade e inovação para todas as empresas do Brasil.